Fala, gente, tudo bem? Hoje nós iremos começar mais uma série de vídeos, né? Falando sobre as maiores religiões do mundo. E vai ser muito, muito legal. E eu espero que vocês possam estar aqui comigo toda segunda às 20 horas. Nós iremos começar hoje falando sobre islamismo. Eu espero de coração que fale ao coração de vocês, né? E aí você pode me perguntar, por que eu preciso aprender sobre outras religiões, né? A palavra do Senhor nos diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, nós precisamos realmente conhecer, não só sobre a nossa religião, sim, sobre aquilo que a gente acredita, mas também sobre outras, até para saber como que nós iremos chegar no coração das pessoas que a gente precisa chegar, que não creem naquilo que a gente acredita. Sempre respeitando e sempre com o amor de Cristo dentro de nós. E hoje a gente vai falar sobre esta religião, islamismo, que tem muita coisa interessante e eu acho que vocês vão gostar. É o sistema hoje, o segundo maior do mundo, só fica atrás do cristianismo, e quando eu falo cristianismo, católicos e evangélicos e todas as pessoas dessa linha, né? Adventista, batista, toda essa linha de cristão, tanto católico como evangélico. Foi um sistema religioso, né, fundado por um homem chamado Maomé, ou Mohammed, que era um árabe. Uma coisa que a gente precisa saber é islamismo e muçulmano. São as mesmas coisas, são palavras diferentes para denominar a mesma coisa. Um muçulmano é aquele que serve a religião islâmica. Então, ou ele é muçulmano ou ele é islâmico. E ele serve a religião muçulmana, a religião islâmica, né? Pode ser muçulmano, considerado muçulmano, ou islâmico. O nome islamismo significa submissão. Então, a religião para eles basicamente é submissão a Allah. Allah é o nome de Deus traduzido para a língua árabe. E então os muçulmanos são aqueles que se submetem a Allah, o único Deus verdadeiro. O Deus que foi também herdado do cristianismo e do judaísmo, já que Maomé foi uma pessoa que estudou bastante a religião, tanto judaica como cristã, antes de começar a sua própria religião. E como nós falamos, é o segundo grupo maior, né, do mundo, e ele só tem crescido. Estudos apontam que em 2050 existirão mais muçulmanos do que cristãos, e é uma boa parte da população. Antes de Maomé, a origem do povo, né? Esse povo, ele vem também ali da Bíblia, da Palavra de Deus, que é da descendência de Abraão. Então, quando a gente pensa na descendência de Abraão, a gente pensa em quem? Isaac, o filho da promessa. Mas antes de Isaac, Abraão teve um filho com a sua escrava, Agar, Ismael. Então, este povo descende, os povos árabes, né? Toda a parte do Oriente Médio descende de Ismael, são os ismaelitas. Uma coisa importante de entender é que nem todo árabe, nem toda pessoa que é árabe de nacionalidade árabe, né, que nasceu nos países que são árabes, são muçulmanos. Existem árabes que são católicos, evangélicos, judeus e de outras diversas religiões. Assim como nem todo muçulmano é árabe. Existem muçulmanos no Brasil, nos Estados Unidos e em todos os outros lugares. Por quê? Porque é uma escolha de uma religião. Então, você escolhe ser muçulmano. Por exemplo, nós somos cristãos, mas mas existem no Brasil católicos, existem budistas, existem pessoas que seguem o candomblé, etc., várias e diversas religiões. Então, Abraão, né, tem esse filho com a Agar, que se torna futuramente os ismaelitas, e hoje o que nós conhecemos como os árabes. E Agar e Ismael, eles fogem, não por conta de medo de Sara e tudo mais, por tudo que tinha acontecido. Eles fogem para a região que a gente conhece hoje como Arábia Saudita. E lá eles fundam
um povo, uma nação, numa região conhecida como Meca, que hoje é conhecida como Meca. Então, vários povos foram se agregando a eles, foram se juntando e tudo, formando ali a Península Arábica, a Arábia Saudita e todos os países ali que são árabes. E eles eram considerados, antes de Maomé, povos politeístas. O que isso significa? Eles adoravam a vários deuses. Então, eles tinham cada povo desse lugar, eles se dividiram em várias tribos. E cada tribo tinha a sua língua, cada tribo tinha a sua cultura, e cada tribo tinha os seus deuses. Eles criam em vários deuses. E adoravam esses deuses. E aí nasce Maomé. E Maomé era um homem muito rico. Ele nasceu numa família rica de comerciantes. E ele nasce exatamente na cidade de onde? De Meca, onde começou aquele povo, o povo dele, a descendência dele. E ele era comerciante e dessa cidade, né? E a cidade dele era uma cidade, como se eu posso dizer, turística. Por quê? Porque as pessoas que adoravam os seus deuses, elas sempre viam peregrinar em Meca. Tinha uma pedra negra nessa cidade e as pessoas vinham para essa cidade para peregrinar ali, para adorar todos os deuses que elas tinham. Então era uma cidade que lucrava muito, porque sempre iam muitas pessoas lá e o comércio lá era assim, né, era muito, arrasava, né? E aí depois de um tempo ele se casa com uma viúva, e essa viúva também era muito rica. E quando ele se casa com essa viúva, ele começa a viajar muito para aprender tanto sobre a religião judaica como a religião cristã. E aí eu abro um parêntese aqui, né? Porque tanto que, se você for ver a religião islâmica, ela tem muitas coisas parecidas, tanto com a religião judaica como a cristã. E eu abro um parêntese aqui, porque ele estava estudando sobre a religião, tanto cristã como judaica. E eu fico pensando que se ele tivesse conhecido um cristão verdadeiro, que tivesse entendido a visão universal de Deus, da bênção do Senhor para todas as famílias da terra, talvez ele não tivesse começado uma nova religião ali naquele tempo. Se ele tivesse conhecido alguém que falasse que Jesus também morreu pela descendência deles, que a descendência de Ismael também era abençoada, assim como a descendência de Isaac. E eu queria ler um texto que está em Gênesis 21, 12 e 13, que fala assim: Mas Deus disse a Abraão: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaac. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele também sejam uma grande nação. Então, os filhos e a descendência de Ismael também foi abençoada pelo Senhor, assim como o Senhor fala que todas as famílias seriam benditas, não só as famílias por meio de Isaac, mas a família, toda a descendência de Abraão seria bendita, né? Todas as famílias da terra, não é só algumas famílias, são todas. Então, nesse tempo que ele estava ali, estudando e procurando sobre as religiões, tanto cristã como judaica, ele tem uma visão. E ele conta que tem uma visão com o anjo Gabriel. E ele diz que o anjo Gabriel fala para ele que eles não tinham que adorar esses tantos de deuses que os povos deles adoravam, mas que eles tinham que adorar ao único e verdadeiro Deus, Alá. E ele começa a ter essa visão, e ele diz que o anjo Gabriel começa a falar para ele todos os dogmas e fundamentos que eles precisavam seguir para serem aceitos por Deus. E ele escreve ali o Alcorão. Na verdade, não é ele que escreve, mas são pessoas amigos, seguidores dele, porque ele era analfabeto, segundo alguns estudos, então não é ele que escreve. Mas ele conta ali e as pessoas vão escrevendo tudo que tem no Alcorão hoje, né? E é como se fosse a palavra de Deus para eles. E uma das coisas muito fortes para eles é que o Alcorão é um livro muito importante. Então eles, por exemplo, não deixam o Alcorão, em qualquer lugar. Eles não leem se eles estiverem se sentindo impurificados, né, impuros. Então eles lavam as mãos, lavam os pés, lavam o rosto. E para eles é algo muito muito importante, né? O livro é realmente a palavra de Deus, e eles têm uma reverência muito grande.
E aí, Maomé tem essa visão e ele começa a evangelizar. Evangelizar não. A pregar ali e a convencer as pessoas sobre aquilo que ele tinha visto e sobre aquilo que ele tinha aprendido. E ele começa a converter a sua família. A família dele acredita nele, em tudo que ele tinha visto. E ele começa agora a falar com a sua cidade, a cidade de Meca. Só que ele começa o quê? A ser perseguido. Porque quando ele fala para o povo da sua cidade que agora eles só tinham que adorar o único Deus verdadeiro. Era uma cidade de comerciantes, então eles pensavam, as pessoas não vão vir mais para cá para adorar os seus deuses, o comércio vai diminuir, as vendas e etc, né? Então, ele começa a ser perseguido e aí ele tem que fugir. E aí ele foge para a cidade chamada Medina. E o calendário dos muçulmanos, ele começa o ano 1, exatamente no ano que Maomé foge de Meca para Medina. E em Medina, que é o chamado Égira, o nome do calendário muçulmano. E em Medina, ele começa a pregar lá. E ele consegue converter muitas pessoas, de muitas tribos daquele lugar. E consegue conquistar várias cidades ao redor ali. Até que depois ele volta para Meca e consegue também, agora, converter a sua cidade natal. Então as pessoas começam a acreditar. Ele tinha o dom, né, de falar com as pessoas, e as pessoas realmente acreditavam naquilo que ele estava falando, e que ele realmente era o mensageiro sido enviado por Deus para falar ali os dogmas e os fundamentos da religião, enfim. E ele funda a sede do seu governo, porque ele não era só um líder político, né, ou religioso, mas também um líder político. Então ele coloca ali em Meca, que era a sua cidade natal, ele coloca ali como o ponto central, né, para um Deus monoteísta. Ele transforma a cidade em monoteísta, então agora não é mais politeísta, não pode adorar vários deuses, somente um, Alá. E ele fala, porque tinha aquela pedra negra na cidade onde as pessoas se curvavam e adoravam seus deuses, e ele fala que essa pedra negra tinha sido enviada a Abraão e ela tinha ficado negra por conta dos nossos pecados. E aí você tinha que pedir perdão para o Senhor para que essa pedra ficasse branca, se purificasse. Então, todo muçulmano, por exemplo, ele tem que pelo menos uma vez a Meca e rezar, né, se ajoelhar e rezar, pedindo perdão pelos seus pecados, fazendo as orações que eles fazem todas as vezes, pelo menos uma vez ao ano. E durante todos os dias, em direção a Meca, onde quer que eles estejam, né? Sendo aqui no Brasil, eles sabem a direção para onde fica a Meca e eles rezam em direção a Meca. Então, enquanto ele estava vivo, ele conseguiu expandir bastante os territórios, né? E conseguiu falar de tudo aquilo que ele tinha vivido para muitas pessoas, difundir o islamismo para muitas pessoas. Só que aí ele morre. E aí ele não tinha falado assim, o meu sucessor, quando eu morrer, será tal. Então, quando ele morre, as pessoas ficam divididas. Quem vai ser o sucessor de Maomé? Hoje tem uma grande divisão entre os muçulmanos, que são xiitas e sunitas. Quando Maomé morreu, todo mundo queria saber quem vai ser o sucessor de Maomé, quem vai ficar no lugar dele. E as pessoas começaram a pensar, os xiitas pensavam assim, tem que ser alguém da família, porque ele foi tão abençoado que essa bênção vinha no sangue dele, então tem que ser alguém que tem o mesmo sangue que ele. Os sunitas já achavam que tinha que ser algum líder, algum sheik, por exemplo, algum líder que entendia da religião islâmica, que sabia os dogmas e tudo, que estava ali à frente, né? Algum líder. Então, eles se dividem entre sunitas e xiitas. Xiitas, o país mais forte que é xiita hoje é o Irã. E tem outros países, Iraque e Bahrein também são povos xiitas. Os sunitas normalmente são os povos da Arábia Saudita, o país mais forte. E por isso que tem muita rivalidade entre Irã e Arábia Saudita, porque hoje não é só mais um problema religioso, mas também político, de quem vai estar ali como mais forte no Oriente Médio. E, bom, então a gente, durante a história, viu muitos problemas, tanto entre os xiitas como os sunitas, né? De discordância, não só no quesito religioso, mas como eu também falei, no quesito político.
A grande parte dos muçulmanos são o quê? São sunitas. 90% dos muçulmanos são sunitas. Então, a maioria que você encontrar vão ser sunitas, né? E a outra parte, poucos, são os xiitas. A gente não pode falar que eles são os mais terroristas, porque nem todos são. Existem, entre os xiitas, uma pequena parte que são aqueles que a gente pode considerar terroristas, mas os muçulmanos não consideram eles como muçulmanos. Eles são considerados que eles perderam a visão de Alá, de Maomé e tudo mais. Então, eles não são considerados, mas eles se consideram muçulmanos que estão ali defendendo Alá. Mas é uma pequena parte. Eles fazem muito barulho porque eles têm um exército muito forte, enfim, né? Então, eles fazem um barulho gigante. Mas eles não são considerados. Por exemplo, se você pergunta para um muçulmano, eles não vão achar que esses terroristas que estão matando e lutando são muçulmanos. Eles vão achar que essas pessoas perderam a linha e perderam a visão da religião, né? Não são mais muçulmanos. E eles têm alguns fundamentos, né? Um deles é o jihad. E a jihad a gente pode pensar como o nosso id, né? Se a gente for comparar assim. Que o jihad é a obrigação de todo muçulmano de levar o islamismo, o conhecimento islâmico, para todas as tribos e povos da terra. E a verdadeira jihad significa, traduzindo, como a palavra esforço. Então, é o esforço que eles têm para levar e difundir essa religião. Existem para eles 2 tipos de jihad, pelo Alcorão, que é a jihad maior e a jihad menor. A jihad maior é quando eles estão lutando contra eles mesmos. Por exemplo, uma pessoa se torna muçulmana e aí ela começa a olhar as regras lá que elas têm que seguir, as leis, né? E, por exemplo, eles não podem beber bebida alcoólica. Então, por exemplo, se um muçulmano bebia álcool, agora ele vai ter que lutar contra ele mesmo, por exemplo, se isso fosse um vício para ele vai ter que lutar. Então, esse é a jihad maior, lutar contra a minha vontade para fazer a vontade de Deus. A jihad menor, que é aqui que algumas pessoas acabaram traduzindo de uma maneira errada, é quando eles falam sobre lutar contra as pessoas que são contra a minha religião, que são contra o islamismo. Só que quando você lê algumas partes do Alcorão, isso significa lutar com as mesmas armas. Por exemplo, alguém falou mal da sua religião, você vai defender falando com essa pessoa, né? Não matando essa pessoa. Só que algumas pessoas mais extremistas, elas começaram a criar uma guerra santa, chamada Guerra Santa. Então, se uma pessoa não era muçulmana, eu ia lá e matava, entendeu? Então, esse, como eu falei, é um grupo muito pequeno, mas acaba fazendo muito barulho. E deixa eu ver agora. E, bom, então é isso, eles acabaram, né, com essas dificuldades, assim, de interpretação mesmo. Assim como na nossa religião, quando a gente for contar a história do cristianismo, a gente vai ver que existiu muitas pessoas que eram extremistas e acabavam matando em nome de Deus e falhando totalmente na missão que era levar o amor de Cristo para as pessoas. Eles têm 5 pilares de fé, que é a confissão de fé, a procissão de fé. Então, sempre antes deles orarem ou antes deles fazerem qualquer coisa, eles sempre vão falar: não há outro Deus além de Alá e Maomé é o seu mensageiro. A oração, eles sempre fazem 5 vezes ao dia, e eles sempre têm que fazer essa oração virado para Meca. Por exemplo, se eu estou aqui no Brasil, ele sabe a direção que está a Meca e ele vai orar de cabeça baixa, né? O tapete que eles usam não é uma questão obrigatória, é só uma questão de proteção para eles não ajoelharem no chão. Eles sempre oram 5 vezes ao dia, tipo 5 horas da manhã, 4 horas, a hora que for eles oram. Tem os horários certinhos, tocou a música, né? Tem uma música que toca, e aí eles têm que levantar e orar. E são 5 vezes ao dia essa oração. E normalmente, para eles fazerem essas orações, eles têm que lavar a cabeça, essa parte da cabeça, o rosto, as mãos e os pés, porque se eles não lavam essas regiões, eles são considerados impuros para fazerem as rezas deles. Outro pilar deles é a caridade. Então,
eles têm esse pilar de doar sempre para os pobres dos seus bens. Eles têm um cálculo, mas eu não consegui entender o cálculo, que é muito difícil. De verdade, eu fiquei tentando entender. Mas eles têm um cálculo de acordo com a sua renda, de acordo com todo o ano. Eles fazem um cálculo, é super difícil, mas eu acho que é 85% de alguma coisa que eles têm. Enfim, eu sei que é como se fosse o dízimo, mas é em caridade, em tipo ajudando o próximo. Enfim, depois os irmãos pesquisam lá para vocês entenderem. E tem o jejum de Ramadã, que normalmente acontece durante o 9º mês do ano. Todo ano eles fazem durante um mês um jejum. Então eles não podem comer, não podem beber e nem ter relações sexuais, desde o amanhecer do dia até o anoitecer do dia. E é isso durante um mês. E é um momento para eles que eles consideram um momento de purificação. O 5º pilar é a peregrinação a Meca. Lembra que tinha a peregrinação antes lá, quando eles iam para adorar todos os deuses politeístas que eles tinham para a cidade de Meca? Agora eles vão, só que para adorar um único Deus, que é Alá, e Maomé, o seu mensageiro. E Meca é considerada a cidade sagrada do Islã, então todo ano eles têm que ir. E eles vão e se ajoelham de frente para esta pedra negra que eu falei. Então, toda pessoa que é muçulmana, ela precisa ir pelo menos uma vez para Meca. Como a gente estava falando, né, eles conseguiram conquistar muitos territórios. E mesmo depois que Maomé morreu, muito mais. E alguns deles eles dominaram toda a Península Arábica. Então, toda a Península Arábica foi conquistada ali pelos muçulmanos. Lógico que existem pessoas lá que não são muçulmanas, são cristãs, igual eu falei, evangélicas, são católicas, né? Se estenderam depois para o norte da África. Então, tem uma boa parte da África que tem muita influência muçulmana. A gente pensa que são as influências animistas, né? As religiões animistas, mas não. Existem muito de influência muçulmana, até que eles chegam na Península Ibérica, que era a região sul de Portugal até o sul da Espanha. Que se você chega nessas partes de Espanha, algumas partes tanto da Espanha como Portugal, eles têm uma grande influência de muçulmanos, tem bastante muçulmanos. E aí quando eles tentam entrar na França, eles são barrados, e aí tem uma batalha lá, que é chamada Batalha de Poitiers. E aí nessa batalha eles perdem, e aí não conseguem, né? E, enfim, é importante, igual a gente falou, entender que nem todos os muçulmanos eles são extremistas. Então, a gente precisa entender isso, né? Nem todo muçulmano, você olha para uma pessoa, ela está lá vestida como muçulmano, segue a religião. Nem todas essas pessoas, elas são extremistas, né? Mas existe uma pequena parte que, traduzindo de uma forma muito ruim, não, de uma forma muito extrema mesmo, literalmente, acabaram que criaram, né, os irraditas, que são chamados os irraditas, que é aquelas pessoas que matam em nome de Alá, porque elas querem defender a Deus, enfim. E a verdade é que nem todos, né, são assim. E aí, quando a gente pensa nesses terroristas, nesses irraditas, não, a gente tem que pensar no Estado Islâmico. A gente não pode falar Estado Islâmico, por quê? Porque eles não são um Estado. E, na verdade, é o que eles querem ser. Eles querem se tornar um Estado, mas eles não são. Então, normalmente, as pessoas de poder, elas não vão chamar Estado Islâmico, elas vão chamar de ISIS, porque eles se consideram Estado. Eles se consideram Estados e eles querem chegar em todos os lugares, né? E eu digo esses terroristas, irmãos, não os muçulmanos em geral. Esses terroristas mesmo. Então, eles destroem tudo por onde eles passam. Existem centros de treinamento. Então, desde criança, a pessoa aprende a matar sem dó nem piedade. Então, às vezes, se você vê uma criança ou um adulto lá matando, talvez ele aprendeu isso quando ele era uma criança. Então, para ele é algo normal, porque foi a realidade que ele viveu a vida inteira. Só um encontro com o nosso Deus que pode fazer ele realmente ser mudado, transformado, e entender que aquilo que ele faz não está fazendo bem, que ele não está defendendo a Deus, mas ele está fazendo mal para os filhos de Deus. E para ele também, né, como filho de Deus. E é igual a gente falou, assim como no cristianismo também, e no judaísmo, e todas as religiões, se você for estudar, todas as religiões tiveram pessoas extremistas que queriam matar em nome de Deus para defender o seu Deus, e não é isso o objetivo de quando nós nos conectamos com o Senhor, né?
E não podemos odiar, igual eu falei, os muçulmanos em geral por conta de um grupo pequeno. Igual eu falei, eles fazem muito barulho. Se você for estudar sobre o ISIS, é um grupo e um exército muito poderoso. Eles são extremamente poderosos, porque existem muitas pessoas e sempre muitas crianças que estão se juntando a eles, né? Às vezes porque é uma criança que passa fome em casa com a mãe, aí ela manda para o campo de concentração lá para eles treinarem e tudo mais, porque lá vai ter comida e etc. E então a gente tem que sempre entender que os muçulmanos, eles são pessoas que nem todos vão ser terroristas, às vezes eles são apenas pessoas que estão seguindo a sua religião e que a gente tem que respeitar e amá-los e orar para que o Senhor abra os seus corações e revele o amor de Jesus na vida deles. Algumas curiosidades que eu coloquei aqui que é proibido eles beberem bebida alcoólica. Quem escolhe o parceiro da mulher ainda são os pais, e eles também não podem ter nenhum tipo de contato físico antes do casamento. A mulher não pode viajar desacompanhada. Eles acreditam em todo o Antigo Testamento ali em Cristo, eles acreditam nos profetas, eles acreditam em Abraão, eles acreditam que eles são descendentes de Ismael, eles acreditam em tudo isso. Eles só não acreditam que Cristo é o Filho de Deus. E eles acreditam também que Maomé é o mensageiro e não Cristo que veio para salvar, né? Mas eles acreditam em Maomé e acreditam em Cristo somente como mais um profeta da Bíblia. Eles ainda fazem a circuncisão, assim como os judeus. Por isso que eu falei que tem muitas coisas parecidas com a religião, tanto judaica como cristã, porque Maomé estudou muito sobre a religião. Então, é por isso que existe tantas coisas parecidas, né? Então é feito ainda quando o menino é uma criança e tudo mais. As mulheres, elas não se consideram, se você for ver vídeo de algumas mulheres, elas não vão se considerar vítimas da sociedade, tipo assim, a gente é vítima dos homens machistas. Não, elas estão bem e elas que escolheram viver assim, elas estão tranquilas com essa decisão, foi uma escolha. Nenhum homem pode ver o cabelo de uma mulher, então ela sempre vai estar com o véu. Tipo assim, se ela for no salão de beleza, o salão tem que estar fechado, porque ninguém pode ver a não ser o seu marido. Como eu falei, os homens oram 5 vezes ao dia. Mesmo no Brasil, mesmo nos Estados Unidos, mesmo em qualquer lugar, eles vão orar, rezar, e sempre em direção da Meca. Eles não oram assim, falando diretamente com Deus, mas tem as rezas para cada horário que eles falam, né? E sempre, igual eu falei, lavando essa parte da cabeça, lavando as mãos, os pés e o rosto. O que eu queria falar nesta noite, né? Porque que a gente está estudando sobre esse povo e por que nós precisamos orar por eles, né? Quando eu fico pensando muito nesse povo, nessas pessoas que decidiram seguir essa religião. Fico pensando muito em Maomé, quando ele estava lá estudando e que não encontrou um cristão para falar: sua descendência também é amada pelo Senhor. Não é porque você não é descendente de Isaac e sim de Ismael que vocês não são amados. Mas vocês também são amados, e Deus falou que ia fazer de vocês também uma grande nação, e vocês também seriam abençoados. Assim como as nossas famílias são abençoadas, as famílias de vocês também são. E nós precisamos olhar, porque é um povo que sofre muito preconceito, exatamente por causa desse grupo pequeno que faz um grande barulho, desses grupos terroristas. É um grupo que sofre preconceito pelo jeito que se veste, pelo jeito que reza. Mas é um grupo que tem muita reverência a Deus. O que nós precisamos levar para este povo é que Jesus também os ama. É levar o amor de Jesus, que morreu numa cruz. É para que eles reconheçam que Jesus Cristo morreu numa cruz por cada um deles. Entendendo que esse povo também é amado pelo Senhor, né? E olhar para eles não como pessoas ruins, mas como pessoas que estão seguindo a sua religião, aquilo que foi ministrado, pregado para eles. E
E sempre, quando você vai pregar para um muçulmano, se você conhecer algum muçulmano, talvez você nunca vai ter oportunidade de conhecer uma pessoa que é muçulmana, né? E como eu falei, não é uma pessoa que nasceu na Arábia Saudita ou nos países árabes. É uma pessoa simplesmente que decidiu seguir a religião islâmica, porque a gente nunca mais possa esquecer isso. Porque você pode encontrar um árabe e aí você vai falar, você é muçulmano? E ele vai falar, não, eu sou crente, eu sou judeu. Então, ele pode ser crente, ele pode ser judeu. Assim como aqui no Brasil a gente pode ser crente, católico, judeu, qualquer religião que você decidir escolher. Então, que nós possamos entender que este povo é amado pelo Senhor. E orar por eles, né? Eu sempre oro por um país que se encontra lá na Península Arábica, que o nome desse país é Bahrein. E eu sempre oro por esse país, e é um país xiita, né? A maior parte dos muçulmanos de lá são xiitas, que eu também não sabia, estudei isso essa semana. E os muçulmanos, eles não só, eu acho que pela cultura, principalmente os que são realmente árabes, eles não vão se converter porque você vai pregar, vai diretamente falar sobre Jesus para eles. Primeiro, com o muçulmano, você tem que fazer uma amizade com ele. E ele conhecendo a sua história e o seu testemunho, vendo que você é uma pessoa boa e de confiança, ele vai acreditar na sua palavra, mas não é de uma hora para outra que você vai pregar para uma pessoa muçulmana sem ele nem te conhecer e você vai conseguir convencer ele que Jesus é o Filho de Deus. Então, isso leva um tempo muito grande. Mas uma coisa muito importante é que se uma pessoa que era muçulmana, ela se torna cristã, ela nunca mais vai se desviar. Porque eles levam muito a sério. Quando eles creem em algo, isso vai ser para a vida toda. E que nós possamos, através do nosso testemunho, mostrar o amor de Deus. Uma das coisas mais importantes, que mais marcam o muçulmano, é como nós conversamos com Deus. Porque eles não conversam diretamente com Deus. Eles rezam, né, as orações feitas. E eles acham isso algo muito... Como que vocês falam diretamente com Deus? E eu quero orar para que o Senhor revele para estes povos, para todos esses países que estão ali na Península Arábica, na Arábia Saudita, Líbano, etc., que nós possamos orar por todos estes povos. E também aqui no Brasil existem muitos muçulmanos brasileiros, existem muitos muçulmanos refugiados no nosso país, pessoas que vieram, sei lá, do Líbano, Estados Unidos, sei lá, qualquer lugar, e que elas são muçulmanas e estão aqui no nosso país, que nós possamos orar por elas. São Paulo, Brasília e tem outro lugar, Porto Alegre e Rio de Janeiro, são os lugares onde tem mais muçulmanos no Brasil. E nós precisamos orar por essas pessoas, né? Não vamos conseguir, talvez, chegar com tanta rapidez assim nelas e conversar sobre isso, mas com o tempo, aí, através do nosso testemunho, conseguir falar do Senhor e do amor de Deus, que transforma a nossa vida e que é por esse amor. Não é sobre impor uma religião para essas pessoas, porque cada um tem a sua religião, às vezes creu por N motivos nessa religião, ou porque foi acolhido por ela. Mas é sobre o amor que transforma a nossa vida, e quando algo foi muito bom para a gente quer que outras pessoas também recebam. Então, eu quero orar por você nesta noite, neste dia, por esses povos, para que o Senhor, em nome de Jesus, consiga chegar no coração deles e que Deus levante pessoas que amem essas pessoas, que Deus levante missionários, que Deus levante pastores para estar falando do amor de Deus para estes povos, para mostrar para eles, vocês também são amados. A sua descendência também é abençoada por Deus. A sua descendência também foi bendita. A descendência de Abraão. Vocês são partes da descendência de Abraão. E vocês também são abençoados e benditos nele. Amém? Eu vou fazer essa oração em nome de Jesus agora. Senhor Deus, nós te agradecemos, Espírito Santo, por esta oportunidade, Pai, de estarmos aprendendo, Deus, mais e mais, Senhor, de mais um povo, Senhor, de mais uma religião, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos a oportunidade, Senhor, de saber mais, Senhor, sobre os nossos irmãos, Senhor, sobre a sua cultura, Senhor, sobre o seu jeito de pensar. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Nós não podemos fazer nada, Senhor. Nós não podemos converter ninguém, nós não podemos mudar a mente de ninguém, Senhor, mas nós podemos te pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo possa tocar, Senhor, em todas as vidas, Senhor,
de pessoas que estão seguindo, Senhor, o islamismo, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Não te pedimos conversão para outra religião, mas nós te pedimos em nome de Jesus que eles possam sentir, Espírito Santo, o teu amor, Pai, que eles possam sentir que você os ama de verdade, Pai, e que Jesus morreu numa cruz por cada um deles, Pai. Que eles possam crer, Senhor, em Ti como Filho de Deus, Pai. Nós temos a convicção, Pai, que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor veio na terra, Senhor, e morreu numa cruz para nos salvar, Jesus. E nós temos a confiança, Senhor, que é esse seu amor, Pai, que transforma, Pai, que marca e que muda a nossa vida. Nós pedimos por cada pessoa, Deus, que está passando por perseguição, Deus, porque decidiu deixar o islamismo também, Senhor, nos países fechados. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor cuide e guarde essas pessoas, Pai, que em nome de Jesus possa haver liberdade, Senhor, de expressão, Senhor, em todos os países do mundo, Senhor, que possa haver liberdade, Senhor, de seguir aquilo, Deus, que está no nosso coração, Senhor, que em nome de Jesus toda essa perseguição, Senhor, um dia cabe, Pai, para que essas pessoas que têm sofrido, Senhor, por querer abandonar alguma religião, Senhor, como o islamismo, por exemplo, Pai, parem tanto de sofrer, Senhor, e viver esse medo, Senhor, de seguir a Cristo, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor também dê força, Senhor, para cada pessoa que está sofrendo, Pai, passando por perseguição, Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Cura, Pai, transforma, Pai, e toca, Espírito Santo, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor pode mudar, Senhor, todas as vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então eu te convido aí durante essa semana a orar pelos islâmicos, pelos muçulmanos, que você possa conhecer mais sobre esses povos, e não só sobre esses povos, mas sobre todos os povos, todas as religiões da terra, e que Deus, em nome de Jesus, possa tocar no seu coração para que você sempre lembre de orar por eles. Existem muitos muçulmanos no mundo, a gente falou que é a segunda maior religião do mundo, e só tem crescido. 2050, igual eu falei, é a religião que vai estar maior do que o cristianismo. Então nós precisamos orar, nós precisamos estar atento e nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para que nós possamos falar com essas pessoas sem agredir, sem desrespeitar e amando sempre, né? Porque eles também, assim como nós, são amados pelo Senhor. Amém? Semana que vem a gente vai falar sobre judaísmo. Eu ia deixar de surpresa, mas eu vou falar logo. E a gente vai falar sobre judaísmo e tem muita coisa legal também. Eu espero muito que você possa estar aqui de novo às 20 horas, segunda-feira. E se não, você assiste depois no canal do YouTube, tá bom? Que Deus te abençoe. E é isso. Amém.